Eu estava enganado sobre a vitamina D. Esse hormônio afeta diretamente todas as fases da vida, do período intrauterino à velhice. Mas e se durante anos as recomendações que nós, profissionais, demos estivessem erradas? E se os estudos que usamos para orientar milhões de pessoas tivessem sido feitos para outro propósito? O que está sendo escondido de você? Estão brincando com a sua saúde? Como médico que estuda a vitamina D há mais de uma década, ainda tenho muitas dúvidas sobre ela. Também há algumas respostas que quero compartilhar com você hoje. Porque imagine elevar sua vitamina D a níveis protetores contra doenças crônicas, aproveitando seu efeito imunomodulador e anti-inflamatório. Isso é possível ou utopia? Hoje vou te ajudar a entender. Você precisa se preocupar com sua vitamina D ou ela não é tão importante quanto pensávamos? Ao final do vídeo, você saberá como usar a vitamina D corretamente para aproveitar seus benefícios e evitar riscos. Primeiro, você precisa entender o que é a vitamina. A vitamina D é um seco esteroide com ações pleiotrópicas. O que? Você disse esteroide? Não era uma vitamina? Não, uma vitamina é uma molécula que seu corpo não pode produzir e por essa razão você precisa ingerir através dos alimentos. A vitamina C você não produz e por isso, se não comer nada que tenha vitamina C, acabaria sofrendo as graves consequências do escorbuto. Como ocorreu com os marinheiros da expedição de Fernão de Magalhães há 500 anos, a vitamina D é produzida no corpo e também obtida em alguns alimentos. Só 10% vem da dieta. Como se produz os outros 90%? A radiação ultravioleta provoca uma mudança bioquímica no precursor da vitamina D que você tem na pele. O 7-de-hidrocolesterol, esse precursor se transforma em pré-vitamina D, que imediatamente se converte em vitamina D. Depois, ela precisa ser ativada em 2 passos sucessivos que acontecem no seu fígado e nos seus rins, respectivamente. Para essas ativações, são necessários outros coprotagonistas, sendo um deles o magnésio. Lembra? Finalmente, o calcitriol, a vitamina D ativa, se liga a regiões dos cromossomos, onde modula a expressão de mais de 1000 genes envolvidos em centenas de processos que regulam a saúde e a doença, como a proliferação celular. Por isso a vitamina D é tão importante, mas a partir do Guia da Sociedade de Endocrinologia de 2024, tudo mudou. Os autores defenderam uma postura que praticamente incentivava a esquecermos a vitamina D, o que gerou muitas respostas na comunidade científica. O que veio depois pôs em dúvida tudo o que queríamos saber sobre esse hormônio. A maior polêmica em relação à vitamina D recai sobre o fato de que um setor da academia científica postula que exageramos na medição da vitamina D e que os pontos de corte estabelecidos para determinar sua deficiência ou suficiência são muito elevados, ou, pior ainda, o ponto de corte está mal definido. Bem, esse mesmo setor costuma defender que a vitamina D não é tão importante além do osso, já que nos ensaios clínicos não demonstrou reduzir o risco de doenças crônicas. Essa conclusão traz sérios problemas nos quais vamos entrar em seguida. No entanto, muitos outros profissionais consideram essa mensagem totalmente incompleta, ou pelo menos reducionista quando não perigosa. E eu vou explicar por quê. Primeiro, os ensaios clínicos podem não ser a melhor ferramenta quando falamos de vitamina D, embora os ensaios clínicos em geral sejam o padrão ouro. No que diz respeito à evidência científica, a vitamina D não é um fármaco, é um micronutriente e as conclusões trazidas pelos ensaios clínicos feitos até agora são incompletas. Por quê? Ensaios clínicos farmacológicos não funcionam bem com nutrientes, como disse. Vitamina D não permite placebo puro, pois sempre há exposição basal variável em todos os participantes, porque todos os participantes tomam sol em maior ou menor grau. A vitamina D atua com limiares teciduais. O benefício surge principalmente em pessoas deficientes, então, ao recrutar participantes com níveis acima de 30, dificilmente se detecta efeito. Frequentemente, usam-se doses baixas ou moderadas que não atingem níveis protetores em ensaios clínicos. Por isso e por outros motivos, ensaios clínicos clássicos costumam subestimar os efeitos da vitamina D, assim seria melhor integrar estudos de coorte prospectivos de randomização mendeliana e realizar novos ensaios clínicos, porém mais bem planejados. Mesmo com essas barreiras, existe evidência suficiente com os ensaios atuais para recomendá-la em populações específicas, como aquelas com pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Nosso modelo de criação de conhecimento ainda prioriza tratar a doença, não preveni-la. O principal incentivo na pesquisa continua sendo tratar doenças crônicas com moléculas que tenham demonstrado eficácia. Por isso, a maioria dos guias foca apenas em ensaios clínicos para esse fim.
em outros aspectos nem sempre claros com o modelo atual. Terceiro, não há consenso sobre os níveis ideais de vitamina D, mas as principais diretrizes concordam nos pontos de corte. Quantidade insuficiente de vitamina D no seu corpo, ou seja, os níveis que facilitariam e causariam um problema de saúde. Deficiência grave, menos de 10 nmol. Deficiência, menos de 20, insuficiência, 20 a 29. A suficiência em níveis acima de 30 e até 100, e acima de 100 nanogramas por mililitro. Definimos a potencial toxicidade como valores potencialmente tóxicos. Nenhuma sociedade definiu ainda a concentração plasmática ideal de vitamina D para prevenir doenças crônicas, além do osso. Nesse grande intervalo de suficiência de 30 a 100, você deve se perguntar: por quê? Por muitos motivos. O primeiro é a genética. Os níveis ótimos de vitamina D provavelmente são muito diferentes para cada um de nós, devido à contribuição genética. Na verdade, duas pessoas com a mesma exposição teórica à vitamina D podem ter até 20% a mais ou a menos nos exames, dependendo da sua genética. Ou seja, repetindo o mesmo quanto à exposição ambiental. Pedro pode ter 40 e Laura 32 ou 48 no limite. Além disso, é preciso perguntar: ótimo para quê? O que estamos vendo ultimamente é que diferentes níveis oferecem proteção para diferentes problemas, e sobre isso eu te conto mais no final do quarto. A crítica aos pontos de corte atuais contradiz várias evidências. Você sabe como foram definidos os níveis de normalidade? Será que aqui está o motivo de quase todos sermos deficientes em vitamina D, mesmo com exposição ao sol? O Dr. Michael Holick, autor de A Solução da Vitamina D e um dos maiores pesquisadores em vitamina D, divulgou amplamente a ideia de que a deficiência de vitamina D é uma pandemia silenciosa. Ele fez isso com base em um estudo com cerca de 600 adultos. Ele percebeu que quem tinha mais de 30 ml de vitamina D não apresentava osteomalácia, e que o paratormônio começava a subir quando os níveis caíam abaixo desse valor. Ele propôs esse ponto de corte, ainda usado como limite da insuficiência. É uma observação inteligente, mas incompleta. O paratormônio é um dos hormônios que regulam cálcio e fósforo. Com baixos níveis de vitamina D, o corpo absorve menos cálcio no trato digestivo. Nesse momento, as paratireoides, para manter o cálcio estável no sangue, entram em alerta e produzem paratormônio. Para quê? Para elevar a calcemia, retirando cálcio do osso onde há mais. Assim, a falta de vitamina D causa hiperparatireoidismo secundário, osteopenia e osteomalácia. E por isso é preciso corrigir primeiro a vitamina D, sempre que vemos o paratormônio alto em um exame de sangue. Curiosamente, todas as sociedades científicas seguiram o Dr. Holick em sua recomendação e promoveram o teste em massa e a promoção agressiva da suplementação com vitamina D. Mas claro, mais tarde voltaram atrás, recomendando evitar o teste em massa da vitamina D, especialmente a suplementação em massa em pessoas não deficientes com níveis acima de 20. É exatamente o que explicamos e contra-argumentamos neste outro vídeo, que eu recomendo fortemente que você assista. Então, o que eu continuo mantendo e o que eu modificaria em relação ao meu posicionamento anterior? Até que níveis devemos elevar a vitamina D? Podemos nos arriscar a dar uma recomendação? O que você verá agora não são meras conclusões, mas ideias que levei mais de uma década estudando para formular. Cometi muitos erros, alguns contradizem, outros confirmam o que eu pensava, porque a vitamina D ainda é essencial na prevenção. Assim avança a ciência, mudando quando a evidência exige. No fim, vou revelar os intervalos de otimização que importam. Reforço que o foco na vitamina D segue sendo osteocêntrico, o que limita seu potencial na prevenção de doenças crônicas. Também que o modelo de pesquisa atual subestima. Continuo afirmando que o potencial da vitamina D na prevenção é alto, mas ainda é pouco compreendido. É fundamental para a saúde pré-natal, cérebro, imunidade, gravidez, prevenção do câncer e saúde do coração. Reafirmo que a maioria dos ensaios clínicos sobre vitamina D na prevenção primária apresenta falhas de desenho e contribui pouco. E que mesmo se considerarmos apenas os ensaios clínicos e ignorarmos todo o resto, há análises post-hoc desses ensaios realizadas por pesquisadores e, além disso, pesquisadores dos próprios ensaios fazem análises. E análises post-hoc desses ensaios realizadas por E além disso, análises ROC desses ensaios realizadas por pesquisadores. E além disso, há análises de ensaios, há análises post de ensaios. E há análises de ensaios, e além disso, há análises ROC desses ensaios realizadas e análises post desses ensaios. Pesquisadores usam termos como pandemia silenciosa para quê?
para ganhar visibilidade, vender suplementos. Sim, isso é verdade, mas a maioria das pessoas no Ocidente nunca terá sintomas de insuficiência de vitamina D. Ainda assim, isso não deixa de ser importante. A prevenção normalmente é silenciosa. No entanto, a hipovitaminose D, ter níveis abaixo de 20, aumenta a vulnerabilidade à doença além do osso. Isso é uma afirmação causal não observacional. Em infecções respiratórias agudas, os níveis caem rapidamente. Isso não ocorre por falta de sol, mas porque o corpo usa o hormônio para lidar com a ameaça. Isso explicaria, pelo menos parcialmente, por que populações clínicas doentes têm níveis mais baixos de vitamina D, mesmo com exposição solar suficiente. Também explicaria que quando o corpo precisa responder a um desvio da homeostase, recorre a esse hormônio multifuncional. Essa concepção do hormônio nos permitiria entendê-lo como uma espécie de amortecedor de saúde, mais uma barreira contra a doença crônica. Os grupos de maior vulnerabilidade, onde a vitamina D é ainda mais importante, podem tomá-la até mesmo de forma empírica. Crianças, gestantes, pessoas com pré-diabetes e maiores de 75 anos, até os grupos mais conservadores e menos intervencionistas concordam. Se seus níveis estiverem abaixo de 30, suplementaria com 2.000 unidades diárias por 2 a 3 meses antes de reavaliar. Por que essa dose? Ela mantém níveis acima de 20 a 30 nanogramas por mililitro, os níveis de mais de 99% e 90% da população adulta, respectivamente. Se seu objetivo for mais ambicioso, aumente a dose. Quanto mais a seguir, em teoria. Exposição ao sol de 20 a 30 minutos sem queimaduras e com ao menos 20% da pele exposta, basta para sintetizar até 10.000 unidades de vitamina D em peles de fototipo intermediário. Na prática, é outra história e pouquíssimas pessoas conseguem cumprir isso sistematicamente todos os dias. Se precisar suplementar, evite megadoses mensais ou trimestrais. Prefiro doses diárias ou semanais. Elas geram menos erros de dosagem e têm melhor biodisponibilidade. O que você pode fazer é uma dose de ataque durante 1 ou 2 semanas para alcançar mais rápido o seu intervalo objetivo, porque a vitamina D às vezes demora para aumentar. Se for suplementar, tome com uma refeição gordurosa como abacate, azeite ou oleaginosas. Magnésio e vitamina K2 deveriam ser incluídos rotineiramente na suplementação. O primeiro ajuda a ativá-la e o segundo direciona adequadamente o cálcio para os ossos, evitando o depósito vascular, que é muito perigoso. Por isso, na Fulgaz temos a fórmula que inclui esses nutrientes. O monitoramento é essencial ao suplementar, principalmente com doses altas, pois a toxicidade por vitamina D e hipercalcemia podem ocorrer. Alguns pacientes erram a dose ao tomar posologias mensais. Por isso, eu prefiro as diárias, porque é muito mais difícil atingir níveis tóxicos e, se houver algum problema de toxicidade, é possível interromper a suplementação imediatamente. Se você tomou uma megadose, seu corpo levará muito para metabolizá-la. Se você tem doenças digestivas que afetam a absorção, fez bypass gástrico ou possui muito tecido adiposo, precisará de doses maiores que o padrão para aumentar seus níveis. Não há um intervalo ótimo universal consensual nas análises, mas ele vem se ampliando. Grupos de profissionais, como mostra esta revisão recente, defendem fortemente que níveis entre 40 e 70 oferecem maior proteção contra doenças crônicas. Na maioria dos casos, são necessárias doses diárias de ao menos 4.000 unidades para alcançar isso. Esses mesmos autores, a equipe de Richard Cheng, afirmam que aumentar os níveis populacionais de vitamina D reduziria, preste atenção, a incidência e mortalidade de 8 das 10 principais causas de morte nos Estados Unidos. Níveis variados de vitamina D são necessários para proteger contra diferentes doenças. Por exemplo, para alcançar os benefícios musculoesqueléticos, basta chegar a 20. Para evitar o hiperparatireoidismo secundário, é melhor ultrapassar 30. Para melhor resposta imunológica ou prevenção cardiometabólica, pode ser preciso atingir 40 ou 50. Como mostra a imagem, outros especialistas são mais agressivos e sugerem faixas ótimas de 40 a 60 nos exames laboratoriais, e doses diárias entre 7.000 e 10.000 unidades internacionais por dia em pessoas com obesidade e outras comorbidades. E então, qual é a minha posição? Embora exista alguma evidência que defenda níveis entre 40 e 60 mg ou até mais, o benefício de seguir essa orientação ainda não está totalmente claro atualmente. No entanto, sabemos que não há prejuízo em estar nessa faixa, e se você pensar bem, temos um possível benefício e nenhum prejuízo. Portanto, eu recomendaria que você fosse pragmático. Evite ativamente níveis abaixo de 30.
Você tem obesidade, resistência à insulina, doença cardiovascular, câncer, diabetes tipo 2 ou alguma doença autoimune? Eu sugeriria de forma empírica ultrapassar os 40, se você me perguntar. Pessoalmente, tento manter meus níveis entre 40 e 60, já que a relação benefício-risco dessa ação é alta. E depois de estudar muito sobre o assunto, essa é a decisão que tomo para a minha saúde, o que não é uma recomendação geral. A vitamina D continua sendo uma das suas principais ferramentas na prevenção de doenças crônicas, embora ainda tenhamos muito a aprender sobre essa molécula maravilhosa. Não devemos ser passivos nem negligenciar seus níveis, pois a otimização pela saúde é um caminho diário em que tudo aquilo que nos afasta da doença e da morte é bem-vindo. E diga nos comentários quais conclusões você tirou do vídeo e nos vemos no próximo. Recomendo que assista ao vídeo onde contra-argumento as diretrizes da Sociedade de Endocrinologia.